Olá, meus amigos, irmãos, companheiros, família de nosso Senhor Jesus. É com muita satisfação que nesta hora, neste momento, nesta manhã, eu venho cumprimentá-los com a paz do Senhor, desejando para você um ótimo dia, um final de semana abençoado, um final de semana cheio da presença de Deus. Bendito seja o nome do Cordeiro. Filipenses, capítulo 4, nós encontramos aqui algumas palavras do apóstolo Paulo, servo de Deus, palavras edificantes, transmitidas para uma igreja. Filipenses capítulo 4, nós entendemos que a epístola do apóstolo Paulo, que era direcionada à igreja de Filipe, foi escrita quando ele estava preso em Roma. Filipos era uma cidade localizada na Grécia, mas mesmo preso, o apóstolo faz uma súplica comovente e também encorajadora para que a igreja permanecesse unida e firme na fé. Nós vamos estudar esse estudo bíblico, mas queremos deixar aqui um ponto interrogativo, ou seja, um ponto de interrogação, a pergunta: qual o verdadeiro propósito da carta de Paulo aos Filipenses? Nós entendemos que muitos hoje vivem ansiosos, depressivos, angustiados, por não saberem, na verdade, se regozijar naquilo que realmente enche a nossa vida de júbilo e de paz. Paulo escreve esta carta ressaltando: regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, regozijai-vos. Versículo 4 do capítulo 4, ele deixou esta palavra: regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez eu digo, regozijai-vos. Mesmo quando não há motivo aparente para você alegrar-se, mesmo se as coisas fingirem, ou seja, fugirem do teu conhecimento e do teu controle, lembre-se que devemos nos alegrar em Deus. Pois no livro de Jó, capítulo 41, versículo 22, Jó diz: no seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de alegria. Você está entendendo? Somente a presença de Deus pode nos conceder a verdadeira alegria para a alma e para o coração. Com isto, o apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja de Filipenses, advertindo que os irmãos deveriam se alegrar no Senhor e que sua alegria fosse permanente. E a alegria seria essa: estar firme no Senhor, glória a Deus, plantados em Cristo e arraigados na sua verdade. No capítulo 4, versículo 1, Paulo, diante desta situação, queria declarar sua carta que os discípulos deveriam se alegrar continuamente no Senhor. Em frente a tudo isto, surge uma segunda pergunta: como era o comportamento dos irmãos da igreja de Filipe? Ao
redirigir esta carta, o apóstolo adverte a igreja dizendo assim: não andeis ansiosos por coisas alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, através da oração e súplicas com ações de graça. Aí ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 6 e versículo 7. Linda esta mensagem de Paulo aos irmãos de Filipe. Apesar dos dilemas e adversidades que ocorram durante a trajetória da nossa caminhada, devemos orar a Deus para aliviar nossa preocupação e ensinarmos a depender exclusivamente do Todo-Poderoso. Neste contexto, é visível que na igreja de Filipe, os irmãos estavam ansiosos e inquietos. Foi baseado neste comportamento que o apóstolo Paulo trouxe uma demonstração, apontando que os anseios e as preocupações fossem apresentadas a Deus em oração. E, consequentemente, após serem colocadas diante de Deus, suas petições ao próprio Deus guardaria a vida deles. Terceira pergunta que nós faremos neste momento: qual a postura de Paulo ao detectar que a igreja de Filipe estava passando por uma fragilidade? Diante do seu discurso escrito, o apóstolo sensibiliza os irmãos que devem ocupar a mente com aquilo que produz alegria para a alma e para o coração, que produz esperança, destruindo todo pensamentos de frustrações e de medo. E ainda afirmou dizendo assim, veja bem, e o Deus de paz será convosco. Versículo 9 do capítulo 4. O Deus de paz, ele será convosco. Às vezes oramos por uma causa e queremos vê-la no dia seguinte resolvida. Clamamos por um pedido e queremos que em questões ou questão de horas aquilo já esteja pronto e resolvido. Todavia, a Bíblia nos afirma que a fé move montanhas. E que se nós exercitarmos a nossa fé e confiar somente em Deus, como afirma o apóstolo Pedro, quando diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Deus, o Senhor, tem cuidado de nós. Pedro disse isso no capítulo 5 da sua primeira carta, versículo 7. Ele nos conduzirá a um melhor caminho. No entanto, Paulo ademoestou aos irmãos que eles deveriam pensar em coisas boas, coisas agradáveis, e que se houve algum louvor, pense nisto, disse Paulo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele apresentou a sua experiência para os irmãos de Filipos e imitá-lo. Diante das fragilidades que a igreja de Filipe apresentava, tais como ansiedades e inquietação e preocupação, etc., Paulo, o servo de Deus, ele aplicou o seguinte ensino, mostrando o segredo como deveria enfrentar as suas dificuldades. Veja o que ele diz: aprendi a me contentar-me com aquilo que tenho. Eu sei estar abatido e sem nada. Também sei ter em abundância, sem ser soberbo. Em todas as maneiras e em todas as coisas estou instruído, disse ele, tanto em ter fartura, como também a padecer fome e necessidade.
A linha mais linda desta palavra que nós lemos é o versículo 11 e o 13, quando ele diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que glórias a Deus, aleluia. Diante desta perspectiva, compreendemos que o apóstolo Paulo, servo de Deus, se dedicou exclusivamente à obra de Deus e que, diante de muitas situações, ele tinha equilíbrio emocional. Foi através daí que Paulo ensinou aos filipenses que podia vencer suas dificuldades naquele que fortaleceria a fé deles. E que você e eu também possamos dizer a mesma coisa: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Paulo ele encerra seu último discurso aos filipenses de uma maneira gloriosa. O apóstolo Paulo dá suas últimas contribuições aos filipenses, agradecendo ao mesmo por terem também contribuído em bem saber, disse ele, e bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja me comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão a vós. Veja que coisa linda que Paulo fala para aqueles irmãos. Encerrando suas saudações, relatando que a igreja de Filipe foi a única igreja que contribuiu em ajudá-lo na sua obra missionária. Então, nós entendemos aqui que o grande amor de Paulo pelos irmãos de Filipe foi extremo, que ele escreve esta carta, trazendo para eles ânimo e ensinando a eles sobre a graça de Deus. E que nesta manhã nós podemos ficar com esta reflexão, com esta palavra, com esta mensagem, e também aprendermos a buscar da fonte eterna que é Cristo, tudo aquilo que nós precisamos para termos uma vida regada debaixo da graça de Deus. Que Deus abençoe a tua vida nesta manhã. Eu deixo aqui para você, meu amigo, irmão, você que está me ouvindo neste momento. Não sei que hora que você vai ouvir esta mensagem, esta palavra, se à tarde, se à noite, se durante o dia ou de manhã cedo. Eu quero que apenas esta mensagem ela faça para a tua vida algo maravilhoso. Ela faça acontecer algo maravilhoso e traga uma edificação eficaz e um fortalecimento na graça de Deus. E que através da mesma a tua fé seja aumentada, porque para dizer esta palavra que Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é necessário que nós criemos dentro do nosso interior, dentro do nosso coração, da nossa alma, uma coisa que se chama fé. Fé e esperança. Porque quando nós cultivamos a fé e a esperança dentro do nosso coração, e guardamos e cultivamos ela, regamos para que ela cresça, ela produzirá de dentro para fora o nosso milagre, que nós tanto ansiamos da presença de Deus. Qual é o teu milagre que você precisa nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite? Qual é a tua bênção que você quer neste momento? Então, crie dentro de você algo maravilhoso que se chama fé. Então aí você poderá também repetir esta palavra de Paulo, dizendo assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu sei que você pode. Creia em Deus. Tome posse da tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe.